Quando você para refletir sobre as coisas que você tem feito e sobre a pessoa que você tem sido, isso realmente faz sentido para você? Bem, eu sou Jorge Suami, terapeuta, e hoje nós vamos conversar sobre as escolhas da nossa vida. Olá, seres de luz, bem-vindos ao meu canal. Se você quer uma ajudinha para se reconectar com a sua essência, esse espaço ele é para você. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e dá o like se o vídeo fez sentido para você e acione o sininho para você não perder os próximos vídeos, tá bom? Bem, chega um momento na vida em que a gente para analisar tudo o que foi feito, tudo que a gente viveu, quem a gente se tornou depois de muitos anos, e a gente passa a questionar se esse realmente é o nosso caminho. Ou não, às vezes a gente simplesmente para e percebe que as coisas estão um pouco fora do lugar, ou elas não estão andando, parecem um pouco empacadas, ou que alguma coisa não faz mais sentido, né? Então muita gente me pergunta nesses momentos, né, sobre missão de vida, sobre trabalhar com alguma coisa que gosta, sobre como ter um relacionamento X, Y ou Z. E eu sempre peço para que elas reflitam sobre as escolhas que elas têm feito. Porque a gente tem que lembrar que não precisamos seguir os planos e os sonhos de outras pessoas. A sua vida é a sua responsabilidade e ela vai ser, né? E é o resultado das nossas escolhas. Ela vai ser o resultado daquilo que você escolher, daquilo que você decide todos os dias. Se quando você concluir, uma pergunta que a gente tem que fazer é: se quando eu concluir esse caminho, será que eu vou gostar do que eu vou encontrar? E às vezes essa parada que a gente dá, essas dúvidas, né, esse momento de estagnação é justamente quando a gente chegou às vezes em algum lugar. Tem gente que já se tornou o que sonhava, já conquistou tudo aquilo que queria, e aí parece que as coisas empacam. Então de repente é um momento de você parar, olhar para a sua vida e perceber se é aquilo mesmo que você queria, né? Se você tem feito, tem realizado realmente o seu sonho, se tornou uma pessoa que você realmente queria, ou se você não está apenas realizando e conquistando coisas de outras pessoas. Eu resolvi gravar esse vídeo porque, como é bem constante as pessoas me perguntarem o que vão fazer, sempre reclamam que estão perdidas. Muita gente chega para mim falando que não sabe como sair do lugar, tanto pessoas que não conquistaram nada ainda, quanto pessoas muito bem-sucedidas, parece que elas chegaram em algum lugar e ficaram estagnadas. E toda vez que eu comento, né, com os meus próprios clientes que hoje eu faço o que eu gosto, que eu me encontrei 100% naquilo, e muitos deles olham para mim e falam: como que faz isso, né? E aí eu resolvi compartilhar com vocês 4 movimentos que eu fiz, né, ao longo da minha vida e que funcionaram para mim. E eu espero que funcione para vocês, né, ou para uma grande parte. Então eu vou compartilhar as coisas que eu faço, os meus pensamentos, quando eu quis me encontrar na minha profissão, na minha missão de vida, juntando tudo isso, como que eu penso, a minha filosofia de vida. São 4 movimentos, eu vou passar para vocês. Eu espero realmente que faça sentido, que eu consiga ajudar uma grande parte de pessoas aí. O primeiro movimento que eu faço é perceber a minha vida atual. Então, se eu percebo, né, se eu noto ali que tem alguma coisa estranha, tem uma coisa que não faz tanto sentido, às vezes eu entrei num curso, comecei a estudar e aí eu percebo que eu começo a faltar nas aulas, ou que eu tô procrastinando muito, eu paro e reflito e penso assim: peraí, como é que tá a minha vida? Isso ainda faz sentido para mim? Eu ainda gosto disso? Por que eu entrei nisso? Quando eu quis estudar isso, o que eu tinha em mente? Qual era a minha proposta? Então a gente começa, eu acho que se situar no momento atual, ele vai te dizer muito sobre você e sobre suas escolhas, e tudo bem se elas mudarem. Mas às vezes você continua insistindo, eu tenho falado isso em outros vídeos, vou até deixar linkado alguns vídeos aqui numa playlistzinha bacana para vocês verem, uma sequência interessante de vídeos que possam te ajudar a se situar também. Então, quando você começa a olhar para o seu momento atual e perceber que tem alguma coisa errada, estagnada, fora do lugar, de repente ela já não faz mais sentido, de repente ela nunca fez sentido e você foi por ali por empolgação, e aí você começou a perceber que o movimento ele ficou mais lento. É um momento importante de você tentar se situar mesmo e falar: opa, não faz mais sentido, eu vou tirar, ainda que esteja incompleto, realmente não gosto mais disso, não quero, foi importante por alguma coisa, mas por enquanto eu não vou utilizar. Ou não, eu realmente estou cansado, estou procrastinando porque eu tenho tanta coisa para fazer que aquilo ali está ficando para depois, mas não é que eu não goste, é porque realmente não estou conseguindo me dedicar. Então eu acho que esse momento de percepção ele é bastante importante para a gente fazer sempre que houver esses momentos de estagnação, de procrastinação ou de dúvida mesmo se é o caminho que eu devo ou não devo seguir. O segundo movimento que eu faço é me lembrar, até falei um pouco disso já no primeiro movimento, mas é me lembrar do que eu queria ser.
Então, quando eu comecei esse estudo, esse processo, esse emprego, esse relacionamento, o que eu queria? Qual que era a projeção que eu fazia disso? Né? Aí eu vou ter uma resposta e vou analisar como é o momento atual. E uma outra coisa que também tem a ver com isso é eu lembrar um pouco antes, lá na minha infância, fazia parte, né? Se a gente fala de carreira, por exemplo, o que eu queria ser quando criança, o que fazia sentido para mim, qual que era o comportamento que eu já tinha relacionado a esse empreendimento, ou enfim, isso que eu estou tentando fazer aqui de alguma forma, né, que estou tentando realizar, o que eu pensava já na minha infância, o que eu conversava com os meus amigos, aí na minha adolescência, na minha roda de colegas, isso mudou? O que aconteceu? Né? Será que eu deixei de acreditar nos meus sonhos? E aí eu comecei a fazer outras coisas porque eu precisava de grana, por exemplo. Então é importante aqui que no primeiro movimento eu situe onde eu tô e depois eu volte um pouco ali e falo o que eu queria ser. Esse que eu queria ser, eu queria ser, por que eu queria ser isso, né? Então acho que essa reflexão de voltar um pouco vai me ajudar a impulsionar o que eu estou querendo fazer no momento. O terceiro movimento que eu utilizo é refazer os planos. Então eu vou usar um pouco da minha trajetória para exemplificar um pouco até esses 4 movimentos, tá? Então, em algum momento lá atrás, o Jorge quis ser médico. E aí eu comecei a estudar um pouco nessa direção, não deu certo, vi que não era para mim, não dava conta, não conseguia, eu me considerava burro o suficiente para não conseguir, né, fazer nada, passar na faculdade, enfim, eu não ia conseguir ser médico de alguma forma, não era para mim, e aí eu tentei fazer outras coisas, estudei música, estudei gestão de pessoas, fiz outras coisas e comecei a atuar nessa área. Só que em algum momento a minha vida deu uma parada, eu falei, poxa, o que eu tenho que fazer? Né? Eu sabia várias coisas, mas ao mesmo tempo nada fazia muito sentido. Então eu comecei a voltar, né? Então, primeiro momento, eu me situei onde eu estava, depois eu voltei e falei, poxa, eu já quis ser médico, eu gostava de ajudar pessoas, eu gostava de fazer massagem, eu comecei a me perceber lá atrás. E aí o próximo passo, que é o terceiro passo, é refazer os planos. Então eu percebi que em algum momento eu estava sendo algo que não era o que eu queria de fato ser, percebi quem eu queria ser lá atrás, né? E aí eu falei, poxa, então agora eu tenho que refazer os planos, eu tenho que remanejar todo aquele meu sonho quando eu era criança, aquilo que eu gostava, mas às vezes não é ser médico, mas é ajudar pessoas de alguma outra forma, tentar achar algum tipo de cura, digamos assim, tentar ajudar as pessoas a se curarem, quem sabe, não sei, e comecei a me movimentar nessa direção. E aí aqui, já fazendo gancho com o 4º movimento que eu digo, que é colocar isso em ação, que é colocar isso em movimento. Né? Então a primeira coisa, situa onde você está. 2. Percebe quem você queria ser, se de fato faz sentido ainda. O terceiro, refaça os planos caso isso faça sentido, ou se não faz mais sentido, refaça para um sentido novo. E aqui coloca isso em movimento, né? Realmente começa a fazer. E muita gente aqui estagna nesse 4º movimento, porque acha que tem que saber demais sobre aquela área, tem que estudar infinitamente para poder começar a fazer alguma coisa. E não, você pode começar agora, sabe? Se você já tem um conhecimento básico que dá para você se movimentar a respeito disso, se movimenta. Não espera saber todo o universo sobre aquilo que você quer fazer, porque de verdade você nunca vai saber. Então saiba o mínimo para você começar e já começa. Senão você vai fazer igual o tio aqui, um momento que ele fez, que ele achava que queria saber tanto das coisas que ele acabou não fazendo porcaria nenhuma. Não seja essa pessoa. E aí eu quis gravar essa mensagem para vocês, para tentar ajudar vocês a se nortearem um pouco mais, né? Se vocês estiverem um pouco perdidos, se vocês estiverem aí tentando entender mesmo que tipo, a minha vida não está fazendo sentido, ela não está andando e eu não sei mais o que fazer, então desses 4 movimentos, tem outros vídeos aqui falando coisas muito parecidas que vão ajudar, um vídeo complementa o outro aqui, não tem uma ordem exata, mas um vídeo acaba ajudando o outro a você se conectar com a espiritualidade, com o seu plano mental, né, entender a sua parte energética e colocar tudo isso em movimento para que você atinja os seus objetivos, tá bom? Essa foi a mensagem de hoje, eu espero que tenha feito sentido para você. Se fez, inscreva-se no canal, dá o like, compartilha com as pessoas que você ama, aciona o sininho para você não perder os próximos vídeos e fique bem, fique em luz em Lakesh.